Muito bem, estamos de volta com o Gazeta Entrevista e neste primeiro bloco do programa eu vou conversar com o senador Jorge Viana, do Partido dos Trabalhadores, senador que foi reeleito para mais 2 anos como vice-presidente do Senado e vem aqui nos falar dessa responsabilidade e fazer também uma avaliação sobre o momento político que o Brasil atravessa. Boa noite, senador, seja bem-vindo. Boa noite, prazer estar aqui nesse espaço novo, né? Sempre inaugurando aqui, inaugurou parece que semana passada. Isso, exatamente. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso em recebê-lo. Senador, o senhor foi reeleito para mais 2 anos como vice-presidente do Senado e, portanto, uma responsabilidade que o senhor já, inclusive, falou sobre ela hoje em entrevista coletiva, destacando o prestígio que o Acre tem em, mais uma vez, ter um representante na mesa diretora do Senado. Primeiro, é muito difícil a gente ser reconduzido para um cargo tão importante como o de vice-presidente do Senado. São os 2 cargos mais importantes, o do presidente e a primeira vice-presidência. E eu penso que isso, de alguma maneira, é uma oportunidade que eu tenho também de usar cada vez melhor esse mandato de senador para ajudar o Brasil, ajudar a Amazônia e, especialmente, ajudar o Acre, os municípios todos, o nosso governo e a população do Acre. Com a minha experiência de ter sido prefeito, governador e agora senador, que já concluí 4 anos de mandato, eu quero poder dar uma contribuição ainda maior nesse período. Tem o Cibá, que está como líder do PT na Câmara, tem os outros 2 colegas senadores que, de alguma maneira, também vão fazer parte da mesa. E eu penso que o ano é desafiador, o ano de 2014 teima em não terminar e o de 2015 parece que não começa. E nós precisamos, tomara que depois do Carnaval a gente pare a politicagem, essas brigas, esses confrontos, e a gente possa realmente partir para o trabalho, que é o que interessa para a população, para o Acre, para o Brasil. O assunto que tem dominado o noticiário político é essa questão envolvendo a Petrobras, a investigação da Polícia Federal. E até para que se tenha um planejamento do ano político, é necessário aguardar o desfecho dessa história também, né? Como é que o senhor avalia esse momento? Pois a maior empresa nossa está passando por essas dificuldades. O próprio delator, denunciante, um dos denunciantes, disse que começou esse esquema em 1997, no governo do PSDB, do Fernando Henrique, que seguiu agora nos últimos governos nossos. Eu acho que isso tem que ter um fim. Agora, o que eu acho mais estranho é que alguns políticos correram agora para criar uma CPI na Câmara. CPI é um instrumento importante do parlamento para investigar, para apurar mal feito, que tem que atender aos interesses da população. Mas essa é uma investigação que está na mão da Polícia Federal, da Justiça Federal, do Ministério Público Federal, que está para, inclusive, denunciar dezenas de parlamentares. E tem parlamentares da oposição correndo para criar uma CPI, para sentar num banco e apontar o dedo e denunciar. Mas eles vão ter que tomar cuidado, porque pode ser que já já eles tenham que mudar de posição na bancada. Sair do banco de quem está acusando e sentar no banco dos réus. Então o melhor mesmo era confiar na Justiça e na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, aguardar um pouco mais, e aí sim, em seguida, se tiver político envolvido, parlamentar envolvido, aí o Congresso abrir CPI, apurar a responsabilidade de quem tenha responsabilidade nessa inaceitável situação de uma empresa que é sinônimo de patrimônio nacional, está convivendo com a corrupção. A presidenta Dilma já nomeou o novo presidente, a nova diretoria. Eu tomara que a Petrobras recupere seu prestígio, sua capacidade de investir e seguir nessa linha de aumentar a produção de petróleo, especialmente com o pré-sal, que já produz mais de 600 mil barris por dia, que vai ajudar estados e municípios, principalmente na área da educação. Evidentemente que esse escândalo respinga mais no Partido dos Trabalhadores, que é quem está no governo. E aí já há um movimento dentro do partido para tentar blindar o partido, resgatar a credibilidade. Nesse sentido, como é que o senhor enxerga o futuro do PT? Olha, primeiro, eu particularmente tenho muito orgulho do trabalho que nós fizemos, seja no município como Rio Branco, não é? Eu fui prefeito, o Angelim, agora com o Marcos Alexandre, seja aqui no nosso estado, onde eu fui prefeito, onde eu fui governador, depois teve o Binho,
e agora o governador Tião Viana fazendo um trabalho procurando consolidar uma economia no Acre, consolidar as políticas públicas, especialmente no plano nacional, com o presidente Lula e com a presidenta Dilma. Agora, todo esse legado de inclusão social, de mudança que o Brasil vive, que a gente deve ter orgulho dele, não pode também deixar de fazer com que não fiquemos preocupados com a situação que o PT enfrenta, que o próprio governo enfrenta, o governo nacional nosso, com essas situações dessas denúncias, com erros cometidos. Hoje em dia a política leva que a gente não pode governar sozinho, tem que fazer governo de coalizão. Aí você envolve outros partidos, aí a política tem um financiamento de campanha que é um escândalo, que a reforma política não vem. Termina que não importa quem seja o governo, vai viver sempre crise, porque esse modelo de governança está falido. E o PT está sendo refém disso. Então eu acho que nós que fizemos um trabalho tão bonito no governo, temos que ter coragem de fazer mudanças tanto no PT, primeiro reconhecendo que tem erros cometidos por nós, ou por algumas pessoas, e também no nosso governo, para que a gente possa começar esse 4º mandato com a presidenta Dilma, atendendo a expectativa da população do Brasil, que votou na presidenta Dilma, porque quer mais mudança que o PT começou a fazer no Brasil. Como é que o senhor vê, por exemplo, a derrota do PT para a presidência da Câmara e a dificuldade que a presidenta Dilma terá para dialogar com as bancadas por conta de já não ter mais a presidência e a própria base está, digamos assim, dispersa? Olha, como eu falei, o PT é a maior bancada na Câmara, mas não está tendo um bom diálogo com as demais forças políticas. Eu diria que para mim não foi surpresa. Quando a gente não consegue ver direito em volta da gente, não tem uma leitura correta do cenário político, do ambiente político, normalmente a gente comete erros. Eu acho que a eleição do Eduardo Cunha deu a lógica. O Eduardo Cunha, deputado, agora presidente da Câmara, ele é a maior expressão e talvez a mais legítima expressão da maioria do que é a Câmara dos Deputados. A população elegeu a Câmara dos Deputados e o perfil da maioria da Câmara é um perfil que se encaixa no que o Eduardo Cunha emprega de política. Então acho que ele ganharia 10 eleições seguidas. Agora, nós temos que nos perguntar, se nós queremos mudança na política, nós temos que ter a coragem de fazer a luta pela reforma política. Aliás, eu acredito que se não tiver uma manifestação da sociedade, nós não vamos ter esse dever de casa feito pelo Senado e pela Câmara. Porque tem muitos políticos que estão numa zona de conforto. Para eles está bom. Se mudar as regras, eles não vão ganhar a próxima eleição. Então eles fazem tudo para não mudar regra nenhuma. E a população e o país é que vai perdendo com isso. Porque nós estamos vivendo um escândalo atrás do outro. E essa história que fala de Petrobras, escândalo nas empresas, nas empreiteiras, tudo está vinculado a financiamento de partido e de eleição. Eu sou radical nesse aspecto. Agora, senador, eu acho que nós temos que combater o abuso de dinheiro em eleição, nós temos que acabar com o financiamento empresarial nas campanhas se nós quisermos acabar com os escândalos. Mas essa justificativa ou essa tentativa de se vincular o escândalo à eleição não é mais um argumento construído para desqualificar a corrupção? Não. Quem está dizendo isso são os delatores. Tem um pouco do que você está fazendo. Tem gente botando dinheiro no bolso. Isso. Está provado. Mas eles todos falam, não, eu estou pegando dinheiro das empresas para financiar partido. E aí, não é o PT, não é o PMDB, é suprapartidário. É o PSDB, é o Democratas, é o PMDB, é gente do PT, pelo menos as acusações estão indo nesse sentido. E olha, eu apresentei uma proposta proibindo financiamento de empresa na campanha. A empresa, ninguém oferece, a não ser que seja bem generoso, mas uma empresa não oferece almoço de graça. Da hoje, vai cobrar o dobro amanhã. Então, eu também não quero satanizar as empresas, mas, sinceramente, ou nós eliminamos esse poderio econômico nas eleições, ou então o Brasil vai seguir tendo esse sério problema. Eu também apresentei outra proposta, tornando crime caixa 2. Porque aí vai dizer, não, mas se tirar o financiamento das empresas, vão fazer por debaixo do pano. Vamos punir. Agora, eu penso, sinceramente, que nós precisamos moralizar essa coisa, essa anarquia de 32 partidos políticos no Brasil.
O Brasil disputava com a Argentina o melhor futebol e agora nem mais isso. Agora nós estamos disputando com a Argentina qual é o país que tem mais partido político. O Brasil e a Argentina são... A Argentina tem 50 partidos, o Brasil tem 32 e está vindo mais. Quer dizer, tem gente que transformou criar partido num cartório. Põe dentro de uma pasta um partido e participa de qualquer governo. Sou contra isso. O senhor acha que vai ser possível se falar de reforma política ou se colocar em prática um projeto como esse diante do cenário que está aí? Olha, se nós não fizermos a reforma política, a política vai seguir se desmoralizando. O mandato que a gente ganha, já ganha sob suspeição. Parece que todo mundo é igual e não é. Eu falo para a juventude. Gente, foi a boa política que me deu a oportunidade de ser prefeito. Eu sonhava de melhorar Rio Branco, de melhorar a política. E graças a Deus o trabalho que a gente começou lá atrás, em 92, está aí para quem quiser ver. Foi a boa política que me deu a oportunidade de ser governador, sem falsa modéstia. Ninguém consegue esconder o trabalho que foi feito. O trabalho está aí. O Acre mudou, está muito melhor e foi através da boa política. Agora, do jeito que a política está hoje, está desmoralizada. Como é que o senhor vê o Congresso essa pesquisa que saiu, que deu a popularidade da presidente Dilma bem abaixo do que era esperado? Eu acho que nós estamos colhendo o que plantamos. Nós temos que reconhecer que tem erros. Não é? A presidenta passou 30 dias sem falar nada. Ela tem que explicar que está querendo adotar medidas econômicas, inclusive, para que a inflação não suba, para que a inflação possa ficar sob controle, para que o Brasil volte a crescer. Por exemplo, a presidenta tem que explicar, e nós todos temos que nos somar a ela, que não se quer tirar direitos trabalhistas, senão fica parecendo que é, mas que se quer combater o abuso de quem tem gente que está fraudando o seguro-desemprego, tem gente que está fraudando o abono salarial, tem gente que está fraudando o seguro-defeso. Tem cidades no Brasil que não tem um açude, que não tem rio, e está lá pescadores recebendo dinheiro. Com isso vai prejudicar o legítimo pescador que tem o direito de receber, vai prejudicar o legítimo desempregado que tem direito ao seguro-desemprego ou aquele que tem direito ao abono salarial. Então, gente, se nós não explicamos isso, a popularidade vai caindo. A do governador de São Paulo foi para o buraco, a da presidenta Dilma também, e pior, dos partidos políticos também. O PT é o partido mais admirado no Brasil. Tinha 29% de admiração por parte da população, agora são 12%. E o partido que vem atrás tem 2%, 3%. Então Senador, a política está se desmoralizando e isso é muito ruim para a democracia e para o Brasil.